Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde de humilhar Flávio Prado. E sempre quando é momento de humilhar Flávio Prado, ele se atrasa, ele não aparece, ele ainda não apareceu na Jovem Pan para ouvir que o Red Bull Bragantino nunca será maior que o São Paulo. Ele enche a boca, ele enche o peito, fala demais e o Red Bull Bragantino não consegue aproveitar nem quando só tem um grandão na semifinal do Campeonato Paulista para chegar na decisão, para conseguir aí esse título que ele diz que uma hora vai chegar. A gente vai falar sobre o Água Santa, por sinal heróico, um time que era da várzea de São Paulo, criado por nordestinos, trabalhadores aqui em São Paulo e que hoje está numa final de Campeonato Paulista. Mas vamos falar também sobre o papelão dos grandes de São Paulo, sobre o papelão do Red Bull Bragantino. Então eu já começo aqui. Boa tarde, Bruno Prado, que é a pessoa da família que tem coragem e que aparece no horário, né, Bruno Prado? Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Mauro César Pereira. E eu já começo, ô Vanderlei, jogando pra você nessa situação do Red Bull Bragantino. Porque se falar, é um clube muito rico, a Red Bull é uma marca gigante. Agora, não tem camisa mesmo, né? Já chegou numa final de Sul-Americana, não ganhou. Agora, tudo bem que contra o Atlético Paranaense, que é maior, bem maior que o Red Bull Bragantino. Agora, não passar pelo Água Santa e ainda do jeito que foi, com aquele papelão do goleirão, aí não dá, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, companheiros. Eu entendo que é inegável, né? A gente precisa reconhecer que é um clube organizado, um clube que tem uma linha de organização da Europa, enfim, cumpre os seus compromissos e tem objetivos mais altos, é muito bem organizado. E tudo isso reforça que foi um grande vexame, na minha opinião. Grande vexame contra o Água Santa. Sem dúvida, decepcionante. Aliás, eu antes da fase, vocês todos lembram, eu estava torcendo muito por uma zebra, qualquer uma, só para tirar um pouquinho da mesmice, né? Porque o objetivo sempre de quem organiza uma competição como essa é levar os grandões para a parte mais importante, é mais renda, chama mais atenção, obviamente, né? Mas vieram três zebras, porque o Bragantino também entra no pacote das zebras. 3 zebras. É realmente uma decepção. Bom para o Água Santa, vai faturar uma graninha, fez o seu grande comercial, tem 10 anos de vida, vai agora interromper a sua caminhada, vai parar por 8 meses, vai reformar o seu estádio, vai tentar construir um centro de treinamento, vai pagar as continhas que tem lá, vai tentar fazer um sistema de iluminação artificial, colocar refletores, enfim, vai trocar o telhado, fazer uma coisinha lá com o dinheiro que vai entrar. E quem está felicíssimo mesmo, aliás, tem 2 grupos aí. Os jogadores, são 25 jogadores no elenco, eles estão valorizados, uns mais, outros menos, mas eles estão valorizados, estão recebendo uma premiação que para eles é muito importante. Agora, no topo da felicidade está o patrocinador do Água Santa. Ele comprou baratinho, numa oportunidade, ele tinha uma dúvida lá, na hora que ele ia assinar o contrato, ele estava entre Água Santa e Portuguesa de Desportos. Essa era a dúvida dele. O que eu faço? Assino com a Água Santa ou assino com a Portuguesa de Desportos? Aí ele pensou e decidiu assinar com a Água Santa. Eu perguntei para ele, por que você optou entre Água Santa e Portuguesa de Desportos? Entre os argumentos que ele deu para mim naquele momento, veja que eu estou recuando mais de um ano no tempo. Ele disse, é que a nossa fábrica, a nossa indústria é naquela região. É por isso que eu vou patrocinar o Água Santa. Enfim, para colaborar com a equipe, uma equipe pequenininha que está surgindo, e olha aí, ele está no palco principal, vai disputar o Campeonato Paulista, que mostrou a incompetência dos grandões, exceto o Palmeiras, que obviamente chegou. É isso, Osmar. Olha aí, ó. Ele chegou. Eu tô aqui. Pode focar em mim, o meu cinegra favorito, por favor, porque eu trouxe uma Água Santa, direto de Aparecida, uma Água Santa que eu comprei lá, né, para abençoar, para me proteger,
para dar para você de presente. O Red Bull Bragantino é uma piada quando se fala em competição. Não aproveitou que não tinha nem os grandões pela frente para chegar na final do Campeonato Paulista, tá? Deixei um recadinho para você nas redes sociais, não sei se você viu, mas tá aqui para você. De presente, uma Água Santa. Aí você vai falar, ganhou do São Paulo também? Ganhou, mas o São Paulo já tem muito título. O Red Bull Bragantino, que não tem nada, poderia ter aproveitado e mostrou que não tem camisa, como eu sempre te falo. Nunca vai ser maior que o São Paulo. Você que voltou a brincadeirinha, porque quando você só perdia, você deu chilique. Voltou a brincadeirinha, agora tem que aturar Red Bull Bragantino fora da final pro Água Santa. Perdeu de quem? Hã? Perdeu de quem? Pro Água Santa. Como? Nos pênaltis. O São Paulo, que é inferior a ele, perdeu de quem? Do Água Santa. Como? Tá bom. E antes, quer dizer, Não, você já falou, essa eu mas já bom. ganhei. Mas o São Paulo já tem tradição, Não já tem interessa. título. Não precisa de um Qual é a paulista. diferença de O ser Red vice? Bull precisava. Qual é que precisava pra quê? Pra perder do Palmeiras? Ué, pra tentar um título. Que tentar título? Ou só tem um para, time no futebol para. paulista atualmente. O Palmeiras será campeão com qualquer um. Qualquer um. Ah, não podia. O Red Bull não podia tentar para uns pênaltis. Zero chance. São 2 jogos, ô bonitão. Zero chance. E mais, a federação... Tá bom, mas chega numa final. Não muda nada. Vai, Vai perder claro o Palmeiras. que muda. Pra um time que não tem história, é claro Vai que perder muda. o Palmeiras. Muda nada. O Palmeiras já é campeão desde que começou. Os outros são o resto é tudo o resto. Inclui todos. E ontem foi papelão, claro que foi, né? O Red Bull não pode perder. O São Paulo, sim. O Red Bull, não. Mas, infelizmente, o Red Bull o goleiro, que era um menino promissor, ele parece que não, por alguma razão não se acerta lá. Teve uma falha. Ele é muito jovem para queimar, eu acho que não tem que ser queimado, não. Mas ele realmente já não é a primeira vez que ele falha. E complicou, mas só evitou de perder do Palmeiras. Porque você sabe que, inclusive, a federação já armou esquema, né? Já tinha armado. Inclusive, estava tendo uma briga lá em Bragança, porque eles querem os 2 jogos em São Paulo. Inclusive, se fosse o Bragantino, eles estavam enchendo o saco para jogar ou no campo do Corinthians ou no Morumbi. Agora, com o Água Santa, então, que já foi prejudicado, levado para Vila Belmiro em vez de mandar o jogo na casa dele. Então, agora tá certo que vão ser 2 jogos aqui em São Paulo mesmo. Então, não muda nada. Ele só fez um papelão a mais, isso é verdade. Mas não muda nada. Ele continuou com o seu projeto de revelar jovem. Na hora que se botar dinheiro em algum momento, vai deitar em cima de todos os outros. E, obviamente, tem muita Ah, então sim. Agora você vai falar que o projeto não é. O projeto não é, então, ser campeão. Eu falei do São Paulo. Ele vai ser sempre melhor que o São Paulo. Quem é o Red Bull? Pelo amor de Deus. Sempre. Eu fiz uma homenagem a você ontem, assistindo a partida. Kaique, vamos colocar aí, eu não porque assisti. eu faço questão... Eu não. Eu fui comer pizza com os meus amigos. Eu tenho mais o que fazer do que ver Campeonato Paulista. Eu faço questão de colocar aí, por favor, bota pro Flávio Prado. Bota aí que eu não vi. Olha aí, Flávio Prado. Olha aí, ó. Água Santa vai se classificar agora pra final em cima de quem? Do Bragantino, Flávio Prado. Vai, bate. Vamos ver o Bragantino fora da final. Vamos ver o Flávio Prado falar que é o maior. Acabou! Acabou, Flávio Prado! Flávio Prado, o Bragantino nunca vai ser maior que o São Paulo. Nunca, por isso aí, ó. Não tem camisa. Água Santa na final. E o Flávio Prado vai ficar como no programa? Chorando, pra variar. Pronto, chora. Você não tinha. Chora, neném. Você tava com a Lívia? Chora. Tava. Sempre com meu amor. Cuidado, hein? Porque você tá fazendo umas coisas com ela que você vai acabar perdendo essa barca aí. Porque Sempre discutir bola parada do Wellington Rato, é assistir Água Santa e Red Bull. Você vê? Eu tava Quando jantando acham com que os o meus pilhado amigos. nunca trabalha... Olha aí, ó. Eu tava jantando com os meus amigos, numa baita boa. Aí depois fiquei sabendo que teve isso aí, mas eu realmente não tinha outras prioridades. Tá, e outra coisa. Então comece a assistir, já que é um time que você fala que vai ser maior que o São Paulo. Já assista, pra você ver que nunca será. Tanto é que ele está na Copa do Brasil e o São Paulo não está. Começa por aí. Já não. Até isso tá acontecendo. Nem na Copa do Brasil tá. Então é bom abrir o olho. E o Água Santa vai jogar sem 80% dos jogadores por causa dessa palhaçada desse regulamento que eu falo. Não tem que ter campeonato regional, tem que ter ano pra todo mundo. Não, mas aí que tá. Vocês acham que vai jogar? Eu acho que não. Não tem jeito. Já acertaram. Não tem jeito. Já acertaram, já. Ali até uma notícia agora. Eles já acertaram, já foi Acertaram resolvido. como? Tretaram o regulamento que vai ele ter vai que ter criar. alguma forma, vai desmanchar o time inteiro. Eu entendo a tua situação, né? Não é Porque minha o contrato situação, dos jogadores... porque eles criaram. Os campeonatos regionais só existem para comprar voto dos presidentes de federações
para garantir o cara da CBF. Os meninos fizeram o contrato deles até o... nunca vai imaginar que vai chegar na final. Eles têm que cuidar da vida deles. Acaba o prazo de inscrição para o que interessa, que é o anual, o brasileiro da Série A, B, C, termina dia 4. Portanto, o contrato deles tinha que terminar. Até dia 4 tem que estar livre. Não, mas teve uma reunião do Conselho Técnico da CBF, teve uma reunião... Quando? Onde o Água Santa... ele poderá contar com todo o seu elenco nas finais do Campeonato Paulista. Há um acordo entre os clubes que garante a presença dos atletas que atuarão por outras equipes após o término do torneio estadual. Ou seja, as equipes que contrataram alguns desses jogadores, elas vão ceder. Aí isso foi feito hoje, porque ontem o técnico do Água Santa viu hoje... Não, já foi decidido, sim, ele saiu agora. 80%. Isso foi no Conselho Técnico no ano passado, né? Que ontem... E saiu agora essa decisão. Até foi da Globo.com, eles em contato com a CBF, e a CBF respondeu isso, que houve um acordo no Conselho Técnico. Porque ele estava preocupadíssimo. Os caras têm que cuidar da vida deles ano inteiro. Não é claro, eles não podem abrir mão de emprego, porque depois eles não têm emprego na Água Santa, o jogador por isso que eu falo, deveria ter. O próprio Água Santa não vai ter o que fazer até o final do ano. O que é ridículo. É uma coisa... Por que você não arruma divisões X para que todo mundo possa trabalhar o ano inteiro? E não essa palhaçada. Mas isso é outra coisa. Ele optou por parar. É isso. Ele poderia participar da Copa Paulista. Isso. Melhor parar, né? Ele optou por parar porque ele entende que com essa grana... Melhor parar. Ele já está garantido no ano que vem na Série D. Eu estou dizendo só que ele optou isso porque ele acha que tem que ter um campo de treinamento. E isso só reforça a incompetência dos grandões. Eu só estou dizendo, mas veja, ele parou, que ele vai aproveitar esse tempo para arrumar o estádio, fazer um campo de treinamento, colocar um sistema de iluminação. Copa Paulista não existe, né? Vai arrumar o telhado, essa coisa toda. Eu só estou dizendo que ele optou e ele sabe, tem 10 anos de vida, caminhado. Ele fez o comercial dele, ele mostrou a cabeça, ele foi por alguns minutos e agora por 20 dias, atenção, por 20 dias ele terá a maior torcida do Brasil. Isso não pode ser esquecido. Para ele é importante. Eu acho bobagem torcer para o Água Santa. Lógico. O cara já é frustrado com o time dele, vai ficar frustrado com outro time. Não é em São Paulo. O Brasil, as grandes equipes, torcedores e tal, torcem pelo Água Santa nos próximos 20 dias. Depois acabou o Água Santa. Não importa. Foi o que aconteceu também com o São Caetano, quando disputou a Libertadores da América com o Vasco da Gama. O São Caetano era o time com a maior, naqueles dias, a maior torcida. É isso. Então isso acontece. Então, o Água Santa, parabéns ao Água Santa, competente o Água Santa. O professor vai parar, vai concluir os seus cursos da UEFA e na CBF, enfim, é muito legal o que aconteceu com a Água Santa. Para ele está tudo certo. A única coisa que está todo mundo ressaltando aqui com razão é a incompetência dos grandões que não aproveitaram a oportunidade para mostrar que, ei, 2023, viemos aqui para mostrar serviço. Até agora, decepcionaram. Agora, eu trouxe de casa, eu tenho minha aguinha santa de Aparecida, eu vou te benzer para você, tá? Ó, aguinha santa para você. Muito obrigado. Aguinha santa para você, para você não acreditar nessa grandeza tão grande do Bragantino. Agora, Mauro César Pereira... é maior que o São Paulo. Nunca vai ser maior que o São Paulo. Tá provado, nunca. Esquece. Tá provado o quê? Nem torcida tem, gente. Nem torcida tem. Vai lá um estágio com muito mais torcida da Água Santa do que do... E torcida faz o quê? Do que do Red Bull Bragantino. São Paulo tá cheio de torcida e só toma ferro. Faz 10 anos que não ganha nada e os caras vão lá gritando. Obrigado. Faz 10 anos que não ganha nada, mas ganhou tudo. Ganhou 3 mundiais, ganhou 3 Libertadores. Passado já era, meu amigo. Passado já foi. A gente sabe como o clube grande pode se recuperar. Flamengo e Palmeiras são provas disso. Outro papo. Mas são provas disso. Podem se recuperar. Já viveram dragas assim parecidas com o São Paulo. O São Paulo tá fazendo isso aí por charminho? Ele não se recupera? Charminho não, mas uma hora ele pode se recuperar. Pode, pô. Mauro César Pereira. Qualquer coisa pode. Que papelão do Bragantino, Mauro César Pereira. E que papelão também dos grandes, né? Porque, claro que tem que se valorizar muito o Água Santa. Merece todos os parabéns, merece aqui a Aguinha Santa no Flávio Prado. Agora, o Água Santa chegar na final, um time que era da várzea até pouco tempo, mostra uma decadência do futebol paulista ou apenas uma coincidência? Uma zebra, como a gente fala. Eu acho que é uma decadência do campeonato, né? Porque é um time muito modesto, nada contra. Legitimamente conseguiu a vaga na final, mas consegue a vaga por conta do pífio momento do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Falamos aqui já várias vezes sobre isso. Os 3 outros grandes, só salva aí o Palmeiras,
numa péssima temporada. Clubes endividados, que contratam ou não contratam, contratam mal, não tem um trabalho minimamente consistente. Então ficam aí, patinando e sofrendo contra equipes pequenas. Porque não é só o Água Santa. A outra semifinal poderia ser Corinthians e Palmeiras, foi Corinthians e Ituano. Ou seja, é uma coleção. O Santos não se classificou porque perdeu para o Ituano. O Corinthians não avançou porque perdeu para o Ituano. E o São Paulo para o Água Santa. Então, fica muito claro, assim, que eu acho que é uma decadência do próprio campeonato, porque os times mais fortes não conseguem se impor. O campeonato que acaba abrindo espaço para times que são bem modestos, né? O Água Santa, inclusive, ontem, tem que agradecer essa lambança aí do seu Cleiton, né? Aliás, eu não entendo como pode um clube tão estruturado, com visão profissional, manter até hoje um goleiro como o Cleiton. O Cleiton, ele falha com uma regularidade impressionante. Vira e mexe, ele falha. E ontem o que ele fez foi de uma irresponsabilidade total. Ô Mauro, só para te complementar, ele é o jogador com mais erros defensivos graves entre os 46.801 atletas da base de dados do SofaScore. Desde 2022, são 13 erros graves do Cleiton. Ele é um colecionador de falhas, um goleiro que surgiu muito promissor, seleções de base, mas já está há muito tempo no clube. Eu imagino que o Pedro Caixinha, ontem, devidamente apresentado ao goleiro, que o Barbieri conviveu com ele há muito tempo e já deveria ter barrado, colocado outro, comprado outro. Não tem condição, tá claro? É muito claro que não tem condição. Esses dados que você passou, esses números apenas comprovam isso. E ontem ele simplesmente ferrou o time dele. Ele deu um gol para o adversário, deu um gol para o Água Santa. O que também não invalida uma atuação do Red Bull Bragantino abaixo também. Uma semana muito ruim. O time foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado do Campeonato Paulista, assim, na sequência, né? Como tem um novo técnico que ainda está tateando, está chegando, imagino que esse período agora sem jogos e essa eliminação possam servir até para ele refletir sobre algumas questões. Ele foi lá até abraçar o goleiro e tal, né? Natural, né? Foi cumprimentar o goleiro, deu uma força. Mas ontem acho que o resultado foi muito contaminado por um erro que não tem cabimento. Uma falha, um frango, chutou, o goleiro não falhou, acontece. Mas o que ele fez, ele errou 2 ou 3 vezes na mesma jogada, no domínio, na tentativa de drible, e não fez o pênalti. Aí no final, quando ele vê que perdeu a bola, que há uma chance de gol, ele evitou o contato. Ele poderia ter feito o pênalti ali. E pior que ele tem um histórico de erros, né? O cara inventar com histórico de erros é que nem o Muralha no Flamengo naquela época, lembra? Que ele tentou inventar da mesma forma, o Santos, ele tentou errando jogando, sem parar. E aí tomou um gol assim até na Ilha do Governador. Acho que o resultado não foi muito contaminado por isso, mas não invalida aí a semana muito ruim do Bragantino, que vinha crescendo, vinha jogando bem, fazendo boas apresentações. Eu acho até que vai retomar aí para o brasileiro, de repente, voltar a um ritmo de crescimento, de mudança até de perfil. Mas ontem foi por conta disso. E fica uma final, nada contra o Água Santa, time pequeno, mas tem a menor graça. Como se fosse um Fluminense Madureira. Entendeu? Madureira é maneiro lá, tricolor suburbano, bacana, tradicional e tal. Água Santa nem isso é. Mas, claro que é uma final sem graça. Eu acho que é até mais fácil, né? Porque o Palmeiras ainda é mais forte. É previsível. Previsível, assim. Sabe, a chance de acontecer uma zebra em 2 jogos, ela é muito pequena. Muito pequena. E ela caracteriza o quê? É o declínio desses times. Eu vi alguns colegas até recuperando histórias do passado. Porque em 90 a final foi a final caipira, depois o Corinthians foi campeão, fez a final com o São Paulo e tal. Gente, estamos falando de 2023. E as coisas mudaram. E esses times que antigamente saíam do buraco no mesma temporada viravam campeões, no futebol muito diferente do de hoje, onde o investimento é muito grande, onde os problemas econômicos e as virtudes financeiras pesam demais. E o futebol mudou, o futebol está mais sofisticado. O Brasil em 90 pegou a última vaga num sufoco e fez um mata-mata. Em 2012. Então você, bem lembrado pelo Bruno, era outro campeonato. E quem fica, numa boa, quem fica recuperando essas histórias, não ajuda em nada no crescimento do futebol, porque fica arrumando desculpa para incompetência. Porque é incompetência dos 3. Do Santos nem se classificar. Do Corinthians perder em casa a vaga para o Ituano, que era o pior dos classificados. E do São Paulo, que perdeu para o Santos também, que não conseguiu fazer um gol. Um mísero gol. Então é muita incompetência, muita incapacidade, nada contra o time pequeno que se classificou, mas um time que entra pensando em não cair. Ele entra pensando o quê? Que se eu não cair, tá bom. Se eu conseguir me classificar ali, que maravilha. E de repente você vê na final. E se vê na final o quê? Avançando nos pênaltis contra equipes que não conseguem fazer 2 jogos contra times da primeira divisão, o Água Santa tomou um gol. Você vê, né, Mauro? Nem poderia ter os jogadores na final.
Nem o Água Santa esperava que ele estaria nessa situação. Evidente que não. E assim, e não dá nem pra falar que o planejamento é ruim. Ele é realista. Ué, final, não vou pra final. Não tem uma chance. Vamos tentar sobreviver aqui, ficar na primeira divisão, fazer a melhor campanha. De repente, os outros estão tão mal que ele pensa, pô, olha que dá. Dá pra classificar, dá pra chegar. E deu. Deu para chegar na final. Agora vão acreditar, claro, que possa vencer o Palmeiras. Tem que fazer o possível, muito difícil, porque vão enfrentar um time grande que é um time organizado, que é competitivo, que não concede essas oportunidades que os outros costumam dar. E se você lembrar, mesmo no ano passado, o São Paulo chegou em 2 finais. O São Paulo, em algum momento, foi convincente? Foi um time que... Não. O Corinthians chegou numa final. Foi um Corinthians convincente? Também não. Mesmo esses não foram times assim que em algum momento passavam uma confiança, grandes exibições. O Corinthians só foi convincente na final, né? Que foi o segundo jogo contra o Flamengo. O segundo jogo do Maracanã. Né? Contra o Flamengo não tinha volante, diga-se de passagem. Né? Tem uma série de... todo um contexto ali. Em casa foi mal, na Libertadores foi mal, jogos contra o Boca mal. Não foi legal. O resultado é melhor do que o desempenho, claramente. E o São Paulo é aquilo, foi chegando, mas também o time, tanto não era um time consistente que perdeu o Sul-Americano da maneira que perdeu. Praticamente não viu a bola. Então, assim, ficar lembrando de historinhas do passado, porque tá bom, então fica. O São Paulo na Sul-Americana, nas quartas e na semi, passou nos pênaltis por 2 times rebaixados no Brasileiro, o Ceará e Atlético Goianiense. Verdade. De forma dramática, né? Aquela coisa lá contra o Atlético, então no Morumbi, foi uma loucura, né? Agora, obrigado, Mauro César Pereira, por me relembrar que o Red Bull tá fora da Copa do Brasil também. Você cantou de galo. Não, senhor. É dessa agora, não, ué. Dessa sim. Tá, a outra, o São Paulo tá da outra. Eu só agradeço ao Mauro César Pereira por ter me relembrado. O São Paulo está que da o Red outra. Bull tá fora. O senhor deveria pegar. Vamos falar do hoje. O senhor deveria pegar. O senhor deveria pegar a dona Lívia e assistir na semana passada o jogo entre Ipiranga de Erechim, né? Que eliminou. Então o senhor deveria ter assistido. O São Paulo está nessa ou não? Ganhou do Grêmio. O São Paulo está nessa ou não? Sei lá, tá. Tá, ele tá. Ele tá nessa Copa do Brasil. O Red Bull não está. O Red Bull não está. Então você que cantou tanto de galo, o Red Bull tá na Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Tá na do ano que vem. Pelo campeonato atual. Desse ano não. O campeonato atual. Claro que não. O campeonato atual é o de agora. Você não. Você tá maluco? Esse campeonato paulista foi classificação para a Copa do Brasil, a próxima. Tá bom. Não está. Mas então, Red Bull já tá fora dessa Copa do Brasil, São Paulo dentro. Ou seja, você no ranking só vai caindo.